nós vamos falar sobre menopausa para tirar todas as dúvidas e explicações importantes de como atravessar esse período de imprevisibilidade. Eu estou recebendo aqui a doutora Renata Belatti Cumini, médica ginecologista. E para começarmos, eu gostaria que você explicasse o que é menopausa e qual a idade que ela chega, né? Então, gente, a menopausa, ela é um evento, ela é a última menstruação da vida daquela mulher. Então, a gente fala assim que se você menstruou a última vez com 45 anos, então a sua menopausa foi com 45 anos. E o diagnóstico, ele é sempre retroativo. Então, a paciente precisa ficar 1 ano sem menstruar nadinha, nenhum escape, nenhuma borrinha, para a gente falar que ela teve aquela menopausa. E uma coisa que às vezes os pacientes confundem muito, todo mundo, né, no geral, é menopausa e climatério, né? A menopausa, como eu disse, ela é um evento, ela é a última menstruação da vida daquela mulher. E climatério é todo o período que ela vai viver nesse período sem menstruar, tendo sintomas ou não desse período que ela está sem menstruar, da vida não reprodutiva, né? Ela deixa já de... Isso. E ela acomete principalmente entre os 45 e os 55 anos, sendo a média 50 anos. Só que, em alguns casos, ela pode acontecer antes desse período. Então, a gente fala que quando acontece antes dos 45 anos, é uma menopausa precoce. E antes dos 40 anos, a gente chama de falência ovariana prematura. Sério? Tem essa diferença? Tem. Então, antes dos 40... É que o seu ovário parou de funcionar muito antes do esperado. Nossa, que coisa, hein? E há a possibilidade de reverter essa situação antes dos 40 ou não? Não então, depende muito, assim, quando acontece isso, normalmente o ovário faleceu mesmo. Ele já produziu toda a quantidade de hormônio que ele era capaz de produzir. Então, o que produz os nossos hormônios, na verdade, são os nossos óvulos. Então, acabam os óvulos, acaba o período reprodutivo, entra na menopausa. Então, não teria como reverter isso. Doutora, e quais são os principais sintomas, os sinais que o corpo, né, apresenta de que está entrando, que a mulher está parando mesmo de menstruar? Uma coisa que às vezes as pacientes acham é que, mas se eu estou menstruando, eu não estou tendo menopausa ainda. Isso é um grande erro. Então, uma das coisas que pode acontecer é a irregularidade menstrual. Aquela coisa, vem, não vem, fica 3 meses sem vir, aí vem 2 vezes no mesmo mês, aí pinga, para. Então, a irregularidade menstrual já é um sintoma. Se você tiver, por exemplo, fogachos, que são aqueles calores, principalmente do tórax, assim, para cima. Às vezes o paciente fala, eu sinto calor no corpo todo. Não, o fogacho é um calor que sobe. Ele sobe principalmente na cabeça, esquenta o corpo e depois vem uma onda de frio. A paciente sente frio. E isso acontece várias vezes por dia. Alterações de humor, irritabilidade, uma hora tá feliz, outra hora tá chorando, outra hora tá irritada, outra hora quer matar o marido. Os filhos. Os filhos, Já. O vizinho. Então, outro sintoma é isso. Queda de libido, ressecamento vaginal, alteração na pele. A pele começa a ficar mais seca, o cabelo muda a textura, começa a ficar mais fino, cai o cabelo. Nossa, tem tanta coisa. E tem também os sintomas que são mais atípicos, né? Às vezes, dor de dente, coceira na pele, zumbido no ouvido, vertigem. Então, assim, é uma gama muito grande de sintomas que podem estar relacionados com a menopausa. A dor de cabeça, enxaqueca, ela está relacionada à menopausa? Pode também ser um sintoma. E quem já tem, doutora, a enxaqueca, a menopausa, ela pode ser que melhore com a menopausa ou isso não tem nenhuma relação? Então, a enxaqueca, ela tem muita questão de oscilações de hormônio. Tanto é que tem muita mulher que tem enxaqueca quando está para menstruar. Quando a menstruação, quando tem a queda do hormônio para ocorrer a menstruação, né? Então, na menopausa, quem tem enxaqueca tende a melhorar. Só que na perimenopausa, que é aquele período onde você não parou totalmente de sangrar, você pode ter muito pico hormonal. Uma hora o hormônio sobe, depois cai, e aí a enxaqueca pode piorar nesse período. Então, ao contrário do que muitos dizem, ela não... entrei na menopausa, minha enxaqueca melhorou. Quando para de vez, Aí que aí sim. acabou o hormônio, aí melhora. Mas antes disso,
onde a gente pode ter muita oscilação de hormônio, pode piorar. De humor também, né? Porque a De humor menopausa também. afeta diretamente a questão mental, emocional da mulher, né? Você acabou de dizer que irritabilidade, hora tá feliz demais, outra hora não. Então, essa questão tem que ser também ter um certo cuidado, né? Com essa questão, ter um olhar mais carinhoso com a mulher nessa questão de entender aquele momento, né? Aquele período tão delicado. A família precisa ter muita paciência com a mulher nesse período, justamente por isso mesmo. Uma hora ela tá bem, outra hora ela chora, outra hora ela tá nervosa, por conta dessa oscilação de hormônio. Porque o hormônio, ele não acaba do dia para a noite. A gente não tem uma chavinha de liga e desliga. Ele vai acabando. E conforme ele vai acabando, é que começa a ter os sintomas. Então, ele não começa tudo de uma vez. A paciente vai tendo um sintoma aqui, outro ali, vai piorando alguma coisa. Então, por isso que tem essa questão de muda tudo na vida da mulher, né? Quem convive, né, começa a perceber que a mulher tá diferente, que tá mudando, né? Principalmente a questão do humor. O humor, a libido, a irritabilidade, aí ela começa a alterar o sono. Aí ela não dorme direito, aí o fogacho começa a vir, os calores, aí ela descobre, liga o ar, desliga o ar, o marido acorda, fala o que tá acontecendo. Vai que nos bastidores sabe muito bem como é que funciona. Tá com formiga na cama, né, não para. Então quem tá convivendo já percebe que começa a mudar. Até às vezes chega a paciente e fala assim, doutor, eu vim porque meu marido falou que eu já tô ficando diferente, tô esquisita. Então eu acho que meu hormônio tá mudando. Doutora, tem uma outra questão que às vezes a mulher fala, não valida aquele sentimento, aquilo que a outra está relatando, de repente, comigo não foi assim, foi super tranquilo. Mas isso muda também de organismo para organismo, cada mulher tem uma reação, não tem? Exatamente. A menopausa, né, o climatério, ela é diferente para cada paciente. Tem mulher que fala assim, eu não tive menopausa. Como assim? Não, eu parou de menstruar e eu não senti nada. Tá, mas você não sentiu o quê? Não sentiu os calores? Não senti os calores. Mas e o humor? Não, o humor mudou, o sono mudou. Mas já tem aquela mulher que, assim, quase morre de tanto fogacho, que tem um fogacho atrás do outro, que não dorme mais, que fica irritada e que a vida toda muda. Então, cada mulher vai expressar de uma maneira esse climatério. E todas têm que ser realmente validadas. A gente tem que escutar essa mulher, ouvir a queixa dela, entender o momento que ela está passando para poder propor o melhor tratamento. Do sono em excesso, isso vem pela falta de qualidade de sono, então? Sim. Não é que a menopausa ela provoca um sono exagerado, não, isso é porque eu não dormi bem à noite, de repente, aí durante o dia terão as consequências, né? Uma coisa que muda muito na menopausa é a questão do sono, porque a falta do hormônio afeta diretamente a qualidade do sono. Então você não tem mais aquele sono reparador que você dorme, descansa. Muitas vezes você fica acordando à noite. A grande maioria das pacientes acordam por conta dos calores, dos fogachos. E esse é um dos principais sinais. Às vezes as pacientes acham que o fogacho vai começar assim, do dia e tá... Não, ele vem muito à noite. Ele começa de despertar à noite, você acorda suando. E aí começa a ter um ou outro, então você já percebe que está mudando. E aí isso vai afetando diretamente a qualidade do sono, porque você fica toda hora despertando, né? Vai tendo pico de cortisol que não era para ter naquele momento, né? Então você vai acordar de manhã podre e vai passar o resto do dia cansada, sonolenta, por conta da piora da qualidade do sono. Vamos falar de alimentação, a importância da alimentação nesse período, né, da vida da mulher e no que isso contribui para a qualidade de vida dela e também a atividade física. São duas coisas assim que não tem como uma mulher que entra na menopausa não cuidar da alimentação e fazer atividade física. Musculação, principalmente, é fundamental, porque na menopausa a gente tem uma tendência a ter perda de massa magra e perda de massa óssea por conta da queda do hormônio. Então, com a musculação, nós conseguimos ter uma manutenção dessa massa magra e estímulos para a manutenção da massa óssea. E eu sempre falo para minhas pacientes assim, a alimentação é fundamental. Tem duas coisas que a gente tem que se atentar muito na mulher na menopausa. Uma é o consumo de proteína. Mulher na menopausa precisa aumentar o consumo de proteínas. Outra coisa que a gente tem que ter
muita atenção é o consumo de cálcio. Por quê? Nós temos a tendência a ter perda de massa óssea. Então, não necessariamente suplementar o cálcio através de comprimidos, mas aumentar o consumo de cálcio na alimentação mesmo, porque ele tem uma biodisponibilidade muito boa. Então, duas coisas que a gente precisa se atentar. Sem falar de uma alimentação saudável, consumo de legumes, verduras. Então, isso é muito importante. Eu posso perguntar um negócio? Claro. Em relação a isso, claro, a creatina, ela ajudaria na perca de cálcio? Cálcio não, mas na parte de músculo, adoro Ajudaria. suplementar a creatina para os meus pacientes, tanto para a questão de massa muscular, como para a parte cognitiva, que também é uma questão que afeta muito na menopausa. A gente pode falar disso depois. Claro. Então, gente, é uma das coisas que eu suplemento, acho que para quase que 100% dos meus pacientes na menopausa, é a creatina, whey. Também eu gosto muito de suplementar, porque o whey eu consigo dar para minha paciente tanto cálcio como um aporte maior de proteínas. E a creatina, às vezes a paciente fala, nossa, doutora, mas eu nem estou treinando, eu não faço musculação, vale a pena suplementar? E vale sim, porque ela ajuda muito na questão cognitiva, de memória, concentração, que é uma coisa que acaba sendo muito afetada também na menopausa. A gente fala até que tem a síndrome da porta. Você passa a porta, muda de ambiente, você esquece o que você ia fazer. Volta. Aí você fala assim, nossa, mas o que eu ia fazer mesmo? Nossa, minha memória piorou, nossa, eu tô olhando para esse copo, mas eu não consigo me lembrar que o nome dele é copo. Então, a perda de cognição e memória na menopausa é algo que acontece e a gente precisa cuidar disso. E é assustador realmente, né? Você, de repente, uma coisa tão simples te fugir assim. Exatamente, coisas assim, evocação de palavras, igual eu falei, às vezes a paciente olha, sabe que isso é um copo, Mas não vem a palavra. Isso acontece muito e a gente precisa cuidar. Já aproveitando, né, da suplementação aí da creatina, vamos falar de reposição hormonal, né? Existem mulheres, como a gente já, né, você já bem disse, cada uma reage de uma forma a esse período, mas quais são as reposições? E para aquela mulher que não pode fazer absolutamente nada de reposição hormonal, existem tratamentos alternativos para isso? Sim, existe. Então, eu sempre falo para meus pacientes, se você não tem contraindicação de realizar reposição hormonal, faça reposição hormonal. Aí elas falam, doutora, mas e o câncer? Hoje a gente já sabe que existem coisas que aumentam muito mais o risco de câncer de mama do que usar propriamente o hormônio. Eu falo até para elas assim, usar o hormônio, se você tiver tendência a ter o câncer, pode ser que ele apareça um pouquinho antes do que for o esperado. Só que deixar de usar o hormônio não vai te proteger de ter o câncer. Porque se fosse assim, a gente não usava hormônio em ninguém e ninguém tinha câncer. Então, quantas mulheres que eu aposto que vocês conhecem que tiveram câncer de mama e nunca fizeram reposição hormonal? Muita gente. Então, a gente tem que sempre pesar o risco-benefício. E se você não tem contraindicação, os benefícios da reposição hormonais são inúmeros. Normalmente nós repomos principalmente o estradiol, a testosterona e a progesterona. São os 3 hormônios principais que nós fazemos a reposição. E quando a reposição é bem feita e bem indicada, ela diminui o risco cardiovascular de AVC, infarto, diminui o risco de desenvolvimento de diabetes, colesterol alto, hipertensão, diminui o risco de perda de massa magra, perda de massa óssea com evolução para uma osteoporose. Então, previne o envelhecimento mais rápido, previne essa questão de perda de cognição. Então, ela tem tantos benefícios que até então não se era falado, que eu sempre falo para os pacientes, se você não tem contraindicação, vamos fazer. Só que existe aquelas pacientes que, infelizmente, têm contraindicação de fazer. E aí a gente acaba tendo algumas opções para tratamento mais dos sintomas, tipo os fogaches. Para aliviar, né? Exatamente. Atividade física, principalmente a musculação, é uma maneira natural da gente produzir mais hormônios, reposições de alguns fitoterápicos, suplementos para ir amenizando esses sintomas que são tão ruins. E também, né, o cálcio, né? Você disse que quem não pode fazer a reposição hormonal, o uso do cálcio é importante também, né? Cálcio, ômega 3, magnésio, vitamina D, complexo B, tem muita coisa que a gente acaba suplementando para essas pacientes nesse período.
Doutora, só aproveitando, você disse o medo que as mulheres têm do uso da reposição hormonal na questão do desenvolvimento de um câncer, né, de mama, principalmente, acho que é o medo da maioria, o de útero e o de mama. Uhum. Na menopausa, quais são os exames que devem ser mantidos, os preventivos? Todos, né, praticamente? Sim. Então, tendo esse acompanhamento, fazendo essa prevenção, também é uma forma de se proteger, mesmo na reposição hormonal, né? Isso, exatamente. Paciente que faz reposição hormonal não pode fugir do médico. Tem que estar lá todo ano fazendo os exames de rotina. E aí uma coisa que os pacientes sempre perguntam, doutora, até quando eu vou ter que usar a reposição hormonal? E eu brinco com elas e falo, se Deus quiser, até o seu último dia de vida. E elas, isso é ótimo. E elas me olham assim, mas como assim? A menopausa nunca vai passar? Eu falo, não, todo o resto da sua vida não reprodutiva é o climatério. Então, às vezes, o calor passa. Você fica sem o calor, mas outros sintomas começam a surgir depois de alguns anos. Então, manter a reposição hormonal vai te prevenir de ter muitas complicações no futuro. No caso do câncer de mama, né, a mamografia. Isso, mamografia, ultrassom, Papa Nicolau, carótida, ultrassom de carótida, exames cardiológicos, um ecodoppler, se precisar, score de cálcio, então exames de sangue, isso tem que ser mantido rigorosamente anual. E se tudo estiver bem, a gente vai mantendo a reposição de hormônio. Aconteceu alguma coisa que contraindique, aí a gente tem que suspender. A hereditariedade, na questão da menopausa precoce, como que fica? Se a minha mãe teve a menopausa precoce, eu tenho mais chances de ter? Exatamente. Viu, Duda? Se mãe e irmã teve menopausa precoce, você tem mais riscos de entrar na menopausa antes do previsto. E até a questão da fertilidade. Então, se você teve uma mãe que entrou na menopausa muito cedo, a gente fala que a sua fertilidade é a idade da sua mãe de menopausa menos 7 anos. Então, assim, sua mãe entrou na menopausa com 43 anos, você desconta 7 anos. 36. Então, é a sua idade máxima, assim, de fertilidade. Depois disso, você já tem mais chance de entrar no período de queda da fertilidade e menopausa mesmo. Bom, depois que a mulher entra na menopausa, ela sente saudade da cólica menstrual, né? Porque aí vem outros sintomas. Então, porque esse tomou o remédio, tá ótimo. Mas menopausa bem tratada, com a reposição em dia, sim, bonitinho, sim, é outra qualidade de vida. Tem a perda da libido, ressecamento vaginal e como a mulher pode... Quais são os cuidados, né, com essa questão para não ter nenhum problema depois, né, com relacionamento, enfim. Uma das coisas que as pacientes acabam procurando também doutora, minha libido já não estava tão boa e quando eu entrei na menopausa, desapareceu. Importante é entender o porquê que essa libido caiu. Será que é só uma questão deficiência de hormônio? Será que o relacionamento também não está dos melhores? O marido não está tendo muita paciência com essa mulher? Então, é outra coisa de se avaliar. Ressecamento vaginal. Às vezes a paciente não é nem pelo hormônio, mas pela vagina. Por quê? Pela falta do hormônio, a vagina acaba ficando mais ressecada. Então, ela vai ter relação e começa a ter dor. E aí, como que ela vai querer ter prazer? Alguma coisa que começou a dar dor. E aí, automaticamente, ela acaba não querendo mais ter relação e a libido vai caindo. Então, libido na mulher, não só na menopausa, em qualquer fase da vida, ela é sempre multifatorial. E a gente tem que sempre avaliar todo o contexto para entender o momento que ela está passando, para poder indicar o melhor tratamento. E às vezes os pacientes falam assim, usa só um gelzinho de testo, vai no médico, passa um gelzinho de testosterona. E a paciente fala, mas eu usei e não senti nada. E aí a gente pensa, não avaliou tudo isso. Porque às vezes, o principal hormônio que a gente tem que repor na mulher, na menopausa, é o estradiol. Então, às vezes, só de repor o estradiol, devolver a qualidade de vida para essa paciente, melhorar o sono, melhorar aquele cansaço, o humor, a irritabilidade, a libido dela já volta e já melhora. Às vezes a gente tem que associar a testosterona também para melhorar essa queixa. E às vezes a gente tem que tratar essa vagina. Usar hormônios tópicos, lubrificantes, hidratantes vaginais,
para melhorar o turgor dessa vagina e ela voltar a ter prazer durante a relação. O marido tem que ter um pouquinho de paciência, entender que a mulher está mudando, que a parte hormonal dela está uma bagunça e por mais que às vezes a gente comece a já fazer reposição, comece a fazer o tratamento, às vezes demora um pouquinho até a gente conseguir botar a casa em ordem, né? Então às vezes até a gente ajustar a dose do hormônio, ajustar para aquela paciente para entender melhor, então às vezes demora um pouquinho até voltar. Então tem que ter um pouco de paciência, que aos pouquinhos a gente consegue ajeitar tudo. Ainda falta muita informação, né, acerca da menopausa. Sim. Ainda bem que eu acho que de alguns anos para cá começou a se falar mais nas redes sociais, porque a cara da menopausa mudou. Antigamente a gente pensava em menopausa, climatério, aquela vozinha, aquela senhorinha já de cabelo curtinho, e hoje não. Hoje, a mulher na menopausa, ela é ativa, ela trabalha, ela quer estar bem, ela vai para academia, ela quer se exercitar, ela cuida mais do corpo. E começou também a ter um movimento, principalmente com as artistas, que a gente viu quando era mais jovem e foi envelhecendo. Outro dia, Eliana falando sobre a menopausa, Fernanda Lima, Cláudia Raia, muitas mulheres falando e a gente olha para elas e fala assim, nossa, mas ela é a menopausa? Ela está na menopausa? Mas como assim? Não é a imagem da menopausa que eu tinha? Sim, então, essa representatividade. Mudou. Então, começou a se falar mais sobre esse assunto. E começou a se querer tratar a menopausa. A paciente fala assim, não, mas eu também quero ficar assim. Eu também não quero envelhecer desse jeito. Eu quero envelhecer bem, envelhecer com qualidade de vida. Então, mas mesmo assim, ainda tem muitos tabus, o medo da reposição. Ai, mas eu vou usar o hormônio, se eu engordar com o hormônio e o câncer e isso. Ai, mas a minha mãe falou, não, pelo amor de Deus, não usa hormônio, isso é ruim. Então a gente ainda passa por uma dificuldade. Uma parte da consulta é desmistificar todos esses mitos ao redor da menopausa. Sobre os mitos e verdades da menopausa. Como se a gente fosse enumerar isso. Olha, eu acho que assim, o maior mito é essa questão de usar o hormônio vai ter câncer. Então a gente sabe que aumenta o risco, sim, mas é muito pouco. Eu sempre falo para meus pacientes, o que você acha que aumenta mais o risco de você ter câncer de mama? Vocês ganhar peso na menopausa e entrar num quadro de obesidade ou você repor hormônio? E, pasmem, é a obesidade. A obesidade aumenta muito mais o risco de câncer de mama do que você usar um hormônio. Um outro mito, que eu acho que assim também é campeão, ai, mas minha avó teve câncer de mama. O médico falou que eu não posso usar hormônio. E não fez nenhum estudo, nenhuma avaliação. E a gente sabe que existe um fator genético, só que o seu fator pessoal é muito mais importante. Então hoje a gente sabe que mesmo se a sua mãe teve câncer de mama, se a sua irmã teve câncer de mama, que são parentes de primeiro grau, você tem um risco aumentado, mas não é contraindicado você fazer por conta disso. Que antigamente falava assim, nossa, a minha tataravó teve câncer de mama. Não, então você não pode usar. E a gente sabe hoje que parente de primeiro grau, a gente pode usar reposição, porque o seu fator, o seu risco individual, o seu estilo de vida, a sua saúde vai determinar muito mais o seu risco do que a sua genética. E é possível saber com que idade a mulher vai entrar na menopausa? Ou não existe? Isso é um mito também, de fazer essa avaliação, essa previsão? Não dá para prever. É difícil. A gente fala que é uma média, né? De 45 a 55, sendo a média mais ou menos nos 50 anos. Só que não dá para a gente saber como. E uma coisa que às vezes o paciente acha que assim, hoje eu tô normal, amanhã eu tô na menopausa. Mas a gente vai tendo o que a gente chama de perimenopausa, que é um evento que antecipa a última menstruação. E isso pode durar anos. Às vezes a mulher com 40 anos já começa a ter um declínio hormonal, ela já começa a ter alguns sintomas, mas ainda menstrua e ela vai passar por isso assim uns 4, 5 anos até chegar de fato à menopausa. Mas hoje a gente sabe que quando a mulher começa a sentir esses sintomas, mesmo que ela ainda menstrue, a gente já pode começar a reposição hormonal para amenizar esses sintomas, para amenizar essa passagem para a menopausa de fato.
Muito bem. E para encerrarmos aqui, doutora, a menopausa deve ser vista como o fim ou o início de uma nova fase? Ah, nossa, para mim é o início de uma nova fase, não tem o que se falar. A menopausa é uma pausa para você cuidar melhor ainda da sua saúde, e ela não é o fim, ela é o fim da sua vida reprodutiva. Agora, na menopausa, você não vai conseguir ter um filho mais, mas você tem toda uma vida para viver. E hoje a nossa expectativa de vida é muito alta. Estamos vivendo mais. Por isso que eu defendo tanto a reposição hormonal. Imagina uma mulher entrar na menopausa com 45 anos e ela for viver até os 80. Sem hormônio, a qualidade de vida dela vai ser muito ruim e talvez ela nem chegue nessa expectativa de vida que ela poderia chegar com o uso da reposição hormonal. Muito bem. Fique à vontade para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para as mulheres que ainda não entraram nessa fase delicada, porém importante e necessária, né? Gente, o que eu sempre falo, busquem ajuda. Começou a sentir alguns sintomas, você já tem mais de 40 anos, já sente que está mudando, o sono está mudando, começou a ter uns calores, começou a ter mudança de humor, a menstruação está mudando o padrão, não hesitem em procurar ajuda especializada mesmo. Não adianta você, às vezes, no ginecologista, ele olhar para você e falar, ah não, isso não é nada, vai embora. Procurem, mudem de médico, procurem outra opinião, porque com o tratamento correto a gente pode amenizar muito essa fase e às vezes você nem sofrer assim nessa entrada da menopausa. Então tem tratamento, tem como ter uma qualidade de vida como se você nem tivesse entrado na menopausa, mas busquem sempre ajuda. Doutora, muitíssimo obrigada mesmo. Eu que agradeço. Contribuiu muito aqui com o programa, com todos que estão nos assistindo e volte sempre, tá bom? Muito obrigada. Pode deixar, agora aprendi o caminho. Ah, isso aí.